Cidade forte, cidade bela, viaja o mundo cantando sempre o nome dela, minha terra adorada. Boa tarde a todos, eu sou Alexandre Carvalho, assessor de imprensa da Secretaria Municipal de Comunicação Social, e a convite da Panorama FM a gente ocupa esse espaço para fazer uma prestação de contas à sociedade, apresentar os trabalhos da Prefeitura, e a gente sempre traz aqui alguém que está à frente de algum trabalho importante, alguma pasta, diretoria. Hoje a gente trouxe aqui um dos coordenadores do Instituto Áquila, do trabalho do Instituto Áquila aqui em Itajubá, o Rodrigo Neves. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde a todos. Rodrigo, a gente já esteve nesse espaço com você, você já explicou, mas nem sempre é a mesma audiência que está nos escutando, então eu queria que você desse uma breve explicação do que é o Instituto Áquila e o que ele está fazendo aqui em Itajubá. Bem, então primeiro, quem que é essa empresa que está prestando serviço para a Prefeitura de Itajubá? O Instituto Áquila é uma consultoria de gestão, tá? Ela não é focada para o meio público, então a nossa origem começou no meio privado. Hoje a gente conta com mais de 300 consultores, nós temos mais de 170 clientes hoje em 14 países, e iniciamos nossa atuação na área pública. Talvez foi o primeiro e o mais famoso das nossas atuações na área pública, que foi o choque de gestão em 2003 com o então governador Aécio Neves. Desde então, nós iniciamos uma série de atuações dentro da área pública com foco em melhorar a gestão dos recursos e dos processos das organizações públicas. Correto. Lembrando, né, as pessoas que, para quem não lembra da época, quando a Aécio assumiu e aconteceu o choque de gestão, o Estado de Minas tinha decretado moratória, então devia recurso ao governo federal, não tinha repasse, enfim, o Estado estava praticamente sem credibilidade, enfim. E aí, esse saneamento, vamos dizer assim, das contas públicas do Estado garantiu essa evolução, a credibilidade, e é isso que a gente está fazendo agora em Itajubá, né? Isso. Vou fazer uma comparaçãozinha entre como foi o trabalho lá e mais ou menos o que é aqui. Quando nós fomos convidados a prestar esse serviço ao governo do Estado, nós encontramos um Estado inchado, que tinha um déficit, ou seja, ele não conseguia fechar o ano com as suas contas no 0 a 0, né? Gastar só o que ele arrecadou. Então nós iniciamos esse trabalho lá para zerar o déficit em um ano, e de fato nós zeramos o déficit em um ano. Quem era o gestor do nosso projeto lá na época é o então governador do estado, que era o Antônio Anastasia. Então o Aécio como governador e o gestor do projeto, ou seja, que cuidava do dia a dia, o Anastasia. Aqui na Prefeitura de Itajubá, ainda bem, nós não fomos contratados para zerar um déficit do município. O município não apresenta um déficit, ou seja, o município ele gasta o que ele arrecada. Entretanto, a gente chegou num município em que, num ano de dificuldade econômica e de aperto fiscal do governo federal, ou seja, o governo federal e o governo estadual estão passando cada vez menos recursos para os municípios, ou seja, o pouco recurso que o município tem, ele tem que gastar muito bem. Então nós fomos convidados pelo Rodrigo a encontrar 18 milhões de reais em oportunidades de gestão na Prefeitura de Itajubá, e estamos conduzindo esse trabalho, assim como o supervisionamento pelo Anastasia na época, hoje pelo secretário Melo. Perfeito. Rodrigo, e uma característica de consultoria, tanto na área pública quanto privada, é que ela tem que se pagar, né? Ninguém contrata uma consultoria para... Se a pessoa está contratando uma consultoria, então que ela quer ter eficiência e ela quer ter não lucro, porque enfim, o poder público ele tem que reinvestir aquilo que ele arrecada, mas ela quer dizer eficiência, então ela tem que ter da onde tirar, ela tem que pagar a consultoria, e hoje a consultoria do Instituto Áquila já foi até paga, né? O que já se economizou em recursos, enxugando despesas, já pagou o valor e bem a maior do que foi investido, né? Vamos lá.
apesar do termo consultoria, né, as pessoas associam como se fosse uma assessoria, né? Estamos pagando uma empresa para me dar dicas ou me falar o que eu preciso fazer, né? O nosso trabalho vai um pouco além disso. Todos os nossos contratos, ele tem que dar um retorno mínimo para quem está contratando a gente, independente se é uma empresa privada ou se é uma organização pública, no caso a Prefeitura de Itajubá. Todos os contratos do Instituto Áquila têm que dar um retorno mínimo de 10:1. O que é isso? Na prática, no linguajar bem popular, cada R$1 que eles pagam pela nossa prestação de serviço, a organização tem que ganhar 10, seja economizando recurso ou ganhando esse recurso numa otimização da receita. Tá? No caso da Prefeitura de Itajubá, o contrato dá um retorno de mais de 1:20, ou seja, cada R$1 que está sendo pago para o projeto do Instituto Áquila, a Prefeitura tem que otimizar mais de R$20 em recursos. Tá? A meta do projeto é 18 milhões. Tá? Hoje, tem validado por gestores. Quando eu falo gestores, são os efetivos mesmo, são aqueles servidores que estão na operação, que estão nas áreas, pelos diretores das respectivas áreas e secretários, e por fim o prefeito, mais de 18 milhões em oportunidades. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Tem o que? 5, vão completar 6 meses que nós estamos na Prefeitura. Hoje, qualquer pessoa que entrar na nossa sala e perguntar como que a Prefeitura pode economizar 18 milhões, tem endereço, data e quem que tem que fazer. Ou seja, é esse contrato que tem essa brecha tal que está vazando isso aqui de dinheiro. É esse controle aqui que tem esse desperdício que custa isso aqui para a Prefeitura. É essa organização aqui desse setor que está tendo esse desperdício isso aqui para a Prefeitura. Então já temos mapeado, validado e o que precisa fazer. Então o que a Prefeitura está fazendo agora? A gente está ajudando a executar como prestar aquele mesmo serviço. Aí eu não estou dizendo se o serviço é bom ou ruim, se ele atende ou não a demanda toda que existe, ou seja, mas ela presta um serviço, como ela conseguiria prestar esse mesmo serviço gastando menos. Perfeito. Rodrigo, e isso também passa pelo treinamento dos funcionários públicos, que são o patrimônio da Prefeitura, vamos dizer assim, né? Conhecimento vai ficar detido com eles para que isso possa se perpetrar, enfim, ficar como legado para a Prefeitura Municipal de Itajubá, essa forma de se administrar de uma maneira mais eficiente, né? Sempre quando nós atuamos na área pública, um dos pré-requisitos para a gente poder executar esse trabalho é que tem uma frente de que a gente chama de formação de gestores. Qual que é a importância dessa frente? Aí vai ao encontro do que você comentou, Alexandre. A gestão troca, as lideranças trocam dentro da Prefeitura. Se a gente não treinar os servidores como um todo, ou seja, a base operacional da Prefeitura, quando eu sair, quando eu digo Instituto Áquila, sair depois de 12 meses, ou a gestão do prefeito sair depois de 4 anos, esse conhecimento não fica, né? Então, nós estamos executando um trabalho de formação de gestores, em que foram selecionados 100 servidores efetivos. Tá? O treinamento, na verdade, foram com 120 servidores. Esses outros 20 eram alguns que ocupavam cargos de diretoria, né? Eram cargos comissionados, e não eram efetivos, mas era importante participar desse treinamento, porque eles tomam decisões no dia a dia que afetam o cidadão, e era importante eles serem qualificados com essa metodologia. Não foi um treinamento que eles só foram para a sala de aula e pronto. Na verdade, eles foram para a sala de aula com a gente deu um treinamento de um dia com eles, eles tiveram que voltar para os seus setores, escolher um problema para a gente apoiar eles a resolver esse problema. Então, independente se tem a ver com os contratos todos que a gente está revisando, as contas todas que a gente está olhando, a gente deu abertura para que os gestores da Prefeitura apontassem os principais problemas que eles encontram na máquina pública hoje, para a gente ensiná-los ou apoiá-los com a metodologia gerencial para resolver esse problema. Hoje, na Prefeitura, já tem definidos 32 problemas para serem solucionados. Então, essas 120 pessoas se organizaram em grupos, eles escolheram 32 temas das mais diversas secretarias, de meio ambiente, a obras, educação, saúde, e para cada uma dessas frentes, nós estamos aplicando toda essa metodologia gerencial para auxiliá-los o quê? Identificar por que isso acontece sempre, por
que tem essa recorrência desse problema, ou seja, as causas desse problema, e traçando um plano para melhorar o resultado desse problema que eles identificaram. Certo. E esse curso tem quantas horas, quais fases já aconteceram, o que ainda está por vir? O curso dura aproximadamente 6 meses. Tá? São 3 módulos. O primeiro deles já aconteceu, que era a primeira explanação teórica da metodologia do Instituto Áquila. Com base nisso, eles montaram esses grupos e selecionaram esses problemas, conforme eu mencionei anteriormente. Agora, qual que é o estágio? Todos esses grupos estão transformando essas oportunidades, quantificando elas e montando os projetos para tratar esses problemas. Né? Eu estou chamando de oportunidade porque é automático. Para mim, um problema é uma oportunidade. A próxima etapa agora é o segundo módulo. Todos esses grupos vão apresentar para alguns gestores da prefeitura, então o secretário Melo, um representante do Instituto Áquila, eles vão apresentar o trabalho que eles vão fazer. A gente vai fazer um segundo módulo teórico e, por fim, vai ter um terceiro módulo, no final do ano, início do ano de 2015, em que eles vão apresentar os resultados. Ou seja, antes do término do contrato, eles já têm que apresentar os resultados dos problemas que eles selecionaram. Com base nisso, eu vou até mencionar uma iniciativa da prefeitura. Eles estão criando uma espécie de um concurso, uma competição interna entre esses servidores para selecionar os melhores projetos. E os melhores projetos vão receber um treinamento externo, que é um coaching que o Instituto Áquila faz lá em Belo Horizonte. Então, é uma forma de incentivar ainda mais o conhecimento e a busca pela melhoria dos resultados por parte dos servidores. Perfeito, Rodrigo. A gente vai para o intervalo, a gente volta daqui a pouco. Eu vou pedir para você me dizer, vou te apertar, se já dá para identificar funcionários que vocês já estejam interessados em puxar para a consultoria, se tem esses talentos da prefeitura. Conversando com o Rodrigo Neves, que é o gestor do projeto Choque de Gestão, Impacto de Gestão aqui na Prefeitura de Itajubá, pelo Instituto Áquila. Rodrigo, eu deixei uma pergunta para você, que você falou que vai ter um concurso, né, dos funcionários dos melhores projetos e que eles vão ganhar um curso a mais lá em Belo Horizonte pelo Instituto Áquila. E aí eu te perguntei, dá para identificar gestores capacitados ou que tenham potencial, inclusive que façam com que o Instituto os assedie para trabalhar nos projetos do Instituto Áquila? Pergunta indiscreta, né? Na verdade, já mencionei para várias pessoas, para servidores, para secretários, que a minha percepção, e eu pessoalmente já atuo na área pública desde 2009, é a prefeitura que eu encontrei com as melhores condições profissionais até hoje. O que eu quero dizer com isso? 90% praticamente do quadro da prefeitura de Itajubá é efetiva, ou seja, são pessoas concursadas que prestam serviço para a prefeitura de Itajubá. A realidade dos municípios fora daqui, né, é bem diferente. Tem muito contratado, muito comissionado. Então, assim, o vínculo com a gestão, a necessidade de perpetuação disso, o compromisso com o resultado aqui, eu percebo que é muito grande, é muito latente. E quando a gente faz um trabalho desse de formação, nós somos muito bem abraçados pelos servidores daqui e é bem nítido. O próprio resultado dos projetos deles apontam aqueles que compraram a ideia, que querem ver a melhoria do resultado. A gente sabe que resistência a mudanças acontece em qualquer organização, uns mais rápidos, outros mais demorados. Então, eu encho uma mão aqui, duas mãos de bons servidores que a prefeitura tem bem mais do que isso, mas aqueles que me vêm à mente facilmente, que são bons prestadores, já assimilaram o conhecimento gerencial e estão levando para a prática um pouquinho do que o Instituto está trazendo. Porque o nosso intuito não é pegar o conhecimento do servidor público e trazer para a gente. Porque, na verdade, um conhecimento técnico de prefeitura que tem mais de 100 anos.
O nosso intuito, na verdade, é acrescentar um pouquinho de conhecimento gerencial para aquela técnica que os servidores já têm. Mas não respondeu ainda a principal. Tem pessoas que você fala assim, eu saindo daqui, eu quero levar esse cara para trabalhar conosco no Instituto. Tem gente boa. Tem. Isso. Rodrigo, outro programa que vocês estão desempenhando, estão elaborando pela Prefeitura, é o programa de meritocracia, que para as pessoas entenderem é um programa que visa premiar as pessoas que têm o melhor desempenho, que se destacam, que se dedicam, e a partir do estabelecimento de alguns parâmetros e metas, as pessoas vão receber um benefício, seja ele financeiro, algum tipo de promoção. Que você me dissesse como é que está sendo elaborado esse programa de meritocracia e o impacto que você acredita que vai dar na produtividade dos servidores municipais. Ótimo. A meritocracia é a segunda fase de um trabalho de gestão numa organização. A primeira fase é o seguinte: organizar a casa. Então, todo esse trabalho de revisar contratos, de apontar onde tem desperdício, setores que estão bem organizados, mal organizados, é a primeira fase. A gente está identificando e já atuando, né? Então, o avião está em movimento, então a gente está consertando ele continua voando. Essa é a primeira fase. A segunda fase é, a partir do momento que você gasta melhor os recursos e sobra recursos para você investir na cidade e reinvestir no servidor, é fundamental que você implante uma meritocracia. Eu vou citar 2 pontos relacionados à meritocracia que estão em andamento na Prefeitura de Itajubá hoje. Tá? A primeira delas, a mais avançada, que inclusive, se eu não me engano, já foi aprovado na Câmara, que é a meritocracia para o setor tributário. Quando nós chegamos aqui no município, nós encontramos um descompasso muito grande entre a realidade de remuneração dos fiscais hoje, né, dos servidores que acompanham os tributos do município, com relação ao próprio padrão nacional. Não estou dizendo no quesito remuneração, eu estou querendo dizer o seguinte: a forma de remunerar. Hoje, no município de Itajubá, independente do resultado que esses servidores traziam, a remuneração deles era a mesma. E quando você... É igual uma empresa, né? Aquele funcionário que mais vende, teoricamente, ele tem que ser mais valorizado, né? Então, o primeiro trabalho que a gente fez foi reestruturar essa parte dos fiscais. Então, foi trazer uma remuneração variável para a parte tributária de acordo com o resultado. Se a prefeitura consegue alavancar a arrecadação dela, quer dizer que está tendo um trabalho mais efetivo e a gente premia aqueles que estão tendo melhores resultados. Esse é um bem específico, bem pontual. O segundo, e aí esse é um pedido pessoal do prefeito, que ele quis acelerar já esse ano, com o intuito de incentivar ainda mais a evolução do trabalho, que é uma meritocracia para todos os servidores da prefeitura. Eu vou voltar um pouquinho na nossa forma, do que a gente está fazendo, para vocês entenderem como que ele quer trazer essa meritocracia para a prefeitura. Uma das frentes de trabalho do Instituto Áquila que a gente chama de compromissos de gestão. O que é isso? Quando você chega numa prefeitura, geralmente, todo prefeito ou seu grupo de secretários tem um plano de governo. Quando ele foi eleito, ele tem um plano de governo. Mas o que acontece na prática? Na maioria do país passam-se 4 anos e o resultado final desse mandato ou dessa gestão é bem diferente do plano de governo, ou seja, trazer para a prática o plano de governo é muito difícil. Então, essa frente de compromissos de gestão faz o quê? Pegou o plano de governo dessa gestão, desdobrou secretaria por secretaria, falando: olha, quem é responsável por esse projeto aqui? Quem é responsável por esse daqui? Foi desdobrando nas secretarias, e cada uma das secretarias a gente foi desdobrando a nível de departamento. Então, hoje, tem-se mapeado na prefeitura mais de 160 projetos desdobrados a nível de departamento. Tá? O que o Rodrigo, o Rodrigo não sou eu, o Rodrigo prefeito, está em discussão. Já montamos uma proposta de meritocracia, está sob avaliação dele, do secretário Melo, de trazer, agora, premiar ou incentivar aqueles servidores que
implementarem esses compromissos, ou seja, passado um ano, que tem um compromisso definido, aqueles departamentos ou aqueles servidores que tiverem realizado o resultado proposto, eles vão receber algum tipo de benefício, né, uma valorização que os demais que não cumprirem esses compromissos assumidos não vão receber. E aí isso é financiado como? Pelas próprias economias traçadas nesses projetos. Então, os próprios compromissos de gestão, se concluídos, vão gerar uma economia que paga a meritocracia que está sendo paga para o servidor. Perfeito. Eu acho que a gente conseguiu traçar aqui tudo que é o trabalho do Instituto Àquila na Prefeitura, de agradecer a sua presença e combinar, quando tiver evolução, tiver novidades, voltar para a gente apresentar à população, porque muitas vezes as pessoas pensam, a Prefeitura contratou uma consultoria, o que é isso? Isso vale a pena? Gasta esse dinheiro? Nós já esclarecemos essa questão, que a consultoria é paga, inclusive o Instituto tem como premissa gerar 10 vezes aquilo que ele custa para o município, então, e aqui em Itajubá vai passar de 20 vezes isso, enfim, e deixar claro para a população que isso está sendo executado, que isso vai gerar benefícios para a população, para o funcionário público, enfim, que a Prefeitura vai evoluir com isso e que essa é a forma utilizada hoje, que muito se fala de trazer para o setor público aquilo que as empresas praticam. O que as empresas praticam? Estabelecimento de metas, redução de despesas, aumento do lucro. No município não é lucro, é aumentar a verba que sobra para investimento. Perfeito, é isso mesmo. Eu agradeço o convite, me coloco à disposição. A equipe do Instituto Àquila fica na sede da Prefeitura. Os servidores já têm abertura para ir na nossa sala para dar qualquer sugestão. Qualquer cidadão que tiver interesse em ver os resultados, ver o que foi feito, a equipe está de portas abertas para receber. E gostaria de mencionar o seguinte, um ponto relevante. Quando nós iniciamos o trabalho em abril, foi feito um evento público, que veio o diretor do Instituto Àquila, o prefeito, a equipe de secretários, e apresentou para a comunidade, né, qual que era o propósito desse trabalho. Ao final do projeto, tem-se um evento como esse, mas com prestação de contas. Então essa mesma equipe vai lá e fala, olha, combinamos isso, olha o que foi feito. Então, ao longo do projeto, eu venho aqui, esclareço essas dúvidas, mas ao final do projeto fiquem tranquilos que também vai ter uma prestação de contas, transparência, porque é isso que a gente está tentando trazer para a Prefeitura, para a comunidade do trabalho realizado. Perfeito, obrigado, Rodrigo, a gente volta amanhã. Prefeitura Municipal de Itajubá, construindo um novo tempo.